partigiano. Olá, muito bom dia. Hoje são 19 de março de 2022. Esse é o programa Fronteira Vermelha no canal Pela Manhã à la Matina. Eu sou Wagner Jardim e estamos iniciando esse programa com o tema Ucrânia, Donetsk e Lugansk, né? A luta pela autonomia. Desde 2014, as regiões de Donetsk e Lugansk lutam por sua independência, logo após o golpe de Estado que ocorreu na Ucrânia, né? O Euromaidan. E para falar um pouco sobre isso, convidamos hoje o companheiro Humberto Carvalho, né? Militante comunista, tem larga experiência no conflito, tem vasta experiência e conhecimento sobre as regiões de Donetsk e Lugansk. Então, para conversar um pouco sobre esse assunto hoje, convidamos o companheiro Humberto Carvalho. Bom dia, companheiro. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade que a Fronteira Vermelha me oferece de rever antigos amigos e conhecer novos amigos e ter a oportunidade de falar sobre esse assunto tão pungente e, ao mesmo tempo, tão necessário para a compreensão do mundo em que nós vivemos hoje em dia. Muito obrigado mais uma vez, e não sei se posso começar ou se o Wagner quer fazer algum comentário antes. Não, por favor, companheiro, só que gostaria de introduzir uma questão. Como é que o companheiro tem visto, né, qual é a avaliação que o companheiro faz do conflito em si, nesse momento? Bom, o Wagner já disse, mas eu gostaria de frisar que, porque é muito importante para uma compreensão mais ampla e mais profunda dessa situação que se vive na Ucrânia, que esse movimento militar não começou este ano, começou em 2014, ou seja, há já 8 longos anos o pessoal de Donbass e os russos esperaram por uma solução diplomática, uma solução pacífica sobre a questão, por exemplo, do que alguns chamam anexação da Crimeia, quando não é verdade. Na realidade, é uma reintegração ao território russo de um território que pertence à Rússia desde o tempo de Catarina a Grande. O que houve foi que, se não me engano, em 1954, Nikita Khrushchev, que aliás era ucraniano, entregou à Ucrânia não o território da Crimeia, mas a administração da península da Crimeia. Então, não se trata de anexação, mas de reintegração ao território russo. E, portanto, ademais,
essa vontade de se reintegrar ao território russo foi constatada por um plebiscito, onde a grande maioria da população, que, aliás, falam russo naquela região, optou pela reintegração ao território russo. O outro setor, o chamado setor de Donbás, que, como vocês sabem, é uma região carbonífera e industrial no leste da Ucrânia, fazendo fronteira com a Rússia, mais ao sudeste da Rússia. Bom, o que houve? Em 2014, o então presidente Yanukovych optou por uma relação com a Rússia, tendo em vista principalmente que, se ele optasse por fazer empréstimos, financiamentos na Europa, ele, devido às políticas de austeridade da Europa, a Ucrânia poderia se transformar numa Grécia, como aconteceu quando a Grécia adotou a política de austeridade proclamada pela União Europeia, o imperialismo americano. E então ele preferiu juntar-se à União Aduaneira Euroasiática. Isso provocou um movimento chamado Euromaidan. Euro, para dizer que a preferência do movimento era pela Europa, né? E que levou à queda do governo. Em seguida, a região de Donbás, feita pelos oblasts, oblast em russo é o plural de oblast. Oblast significa região na sua acepção administrativa e política. Então, esses oblasts, Lugansk e Donetsk, se separaram da Ucrânia. Essa separação foi confirmada também por um plebiscito, e onde a maioria optou pela independência, seja em Donetsk, seja em Lugansk. Aí inicia, então, a tentativa da Ucrânia de retomar pela via militar esses territórios. Então, há longos 8 anos, eles esperam um término da guerra. E o reconhecimento da sua independência. Como isso não ocorreu, ao contrário, a OTAN começou a colocar na sua rede militar países como, eu tenho anotado aqui um minutinho só, países como a Hungria e a Polônia ingressaram na OTAN em 1999. A Bulgária, a Eslovênia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia e a Romênia em 2004. A Croácia e a Albânia em 2009. E o Montenegro do Norte em 2017 e a Macedônia em 2020. Bom, dessa forma, a Rússia se sentiu cercada
e especialmente pelo lado leste da Rússia. E ao sul tem um tradicional aliado dos Estados Unidos, que é o Japão. E, ademais, tem a frota americana do Pacífico andando pelo sul da Rússia e no mar da China. Então, eles se sentiram ameaçados, ainda mais com a possibilidade ou a probabilidade, melhor dito, da Ucrânia ingressar na OTAN. Se isso acontecesse, um míssil disparado da Ucrânia atingiria Moscou em questão de minutos, uns 5 minutos, talvez. Então, diante dessas ameaças reais, houve a iniciativa militar da Rússia no sentido de garantir a independência de Donetsk e Lugansk, e ainda a reintegração ao território russo da península da Crimeia. E, por fim, a necessidade de desmilitarização da Ucrânia, devido à ameaça que ela é geograficamente muito perto da Rússia, e, finalmente, a necessidade de desnazificar a Ucrânia, no sentido de que, quando caiu o presidente eleito da Ucrânia, subiram ao poder e fazem parte do governo o setor de direita, né, sector Pravia, chamado, o batalhão Azov, famigerado pelo batalhão Azov, com todas as características de uma força paramilitar neonazista, e outros setores, né? Veja, o próprio presidente atual da Ucrânia, o Zelensky, ele pertenceu ao movimento Euromaidan. Por isso, talvez ele tenha sido eleito pela direita ucraniana. Aí estão, meus amigos, numa síntese muito apertada, as razões da iniciativa militar da Rússia em relação à Ucrânia. Estou à disposição dos amigos e amigas para eventuais perguntas, enfim, o que acharem necessário e que estiver ao meu alcance. Muito bem, Roberto. Esse é só o pontapé inicial para o nosso papo aqui, né? A ideia, então, existem, a partir mesmo antes do início do conflito, né, já existia uma série de especulações sobre o caráter, né, de um possível eventual conflito que existisse na região, né? E logo após seu início, ainda mais surgiram teses, né, de todo o tipo. Na avaliação do companheiro Humberto, a atual guerra entre Rússia e Ucrânia é um conflito interimperialista? Desculpa, não ouvi a última parte. Se o conflito é um conflito imperialista. O conflito? O conflito entre Rússia e Ucrânia é um conflito imperialista, como propõem muitos... Eu vejo como uma guerra, já vamos usar uma expressão que muitos não querem usar, mas eu vejo como uma guerra preventiva. Ou seja, evitar
uma guerra maior entre a OTAN e a Rússia. Porque vejam o cuidado que tem a Rússia de não atingir com os seus mísseis e foguetes e armamentos países como a Polônia, né, que está muito próximo aliás, faz fronteira com a Ucrânia, e eles precisam atacar essa região da fronteira na Ucrânia, essa região da fronteira com a Polônia. Mas tem todo o cuidado para evitar um confronto entre a OTAN e a Rússia, porque daí seria uma guerra mundial, praticamente. Sem dúvida seria... e me parece, por mais que a propaganda imperialista seja de evitar um conflito com a Rússia, a princípio me parece que o que de fato o imperialismo estadunidense, né, que comanda a OTAN quer, de fato, é provocar esse conflito. Não sei como é que o companheiro vê isso, né? Apesar da propaganda antibélica, de que não quer enviar soldados para a Ucrânia, de que não quer participar. Como é que o companheiro vê isso? Os Estados Unidos e a OTAN querem o conflito com a Rússia ou de fato não querem? Tens toda a razão, Wagner. Junto com o movimento militar, começou uma guerra de propaganda anti-Rússia, né? Não se vê na mídia brasileira nenhuma manifestação sobre o outro lado da guerra, e sim só sobre o lado imperialista, a visão dos americanos, do governo americano e da União Europeia. Ninguém apresenta uma versão da Rússia ou uma versão de Donetsk e Lugansk. Olha, são mais de 14 mil mortos em Donbass em virtude desses 8 anos de guerra. Eu tive a oportunidade de estar em Lugansk por 3 ocasiões. Na cidade de Pervomais, que fica bem próxima à então frente de luta entre a Ucrânia e Donbass, vi edifícios destruídos, casas destruídas, faculdades, universidades, crianças atingidas, enfim. Mas ninguém mostra isso, né? Eu tenho fotografias, está à disposição dos companheiros. Tem uma fotografia muito interessante em que estou com o prefeito de Pervomais, numa praça onde está enterrado no chão, como se fosse um monumento, um míssil ucraniano que, por circunstâncias, não explodiu, e eles deixaram esse míssil como uma espécie de monumento representativo da resistência do pessoal de Lugansk, no caso, porque Pervomais é uma cidade do departamento, da região de Lugansk. E essas fotografias estão à disposição dos amigos. Então, seria uma forma de tentar
fazer a contrapropaganda em relação a esses acontecimentos, mostrando o outro lado, que por longos 8 anos explorou, sofrendo bombardeamentos, assassinatos. Por exemplo, o ex-líder de Donetsk, deixa eu ver bem o nome dele aqui para não... O Lukashenko, ele foi assassinado, né? Em 2018, se não me engano, se não me falha a memória. Lukashenko, né? Era um jovem, trabalha mineiro, né? Perdão, não é Lukashenko, sim Zakharchenko, Alexander Zakharchenko. E o atentado à bomba que ele sofreu foi em 31 de agosto de 2018. Bem, há muita... assim como há sobre o conflito em si, né, muitas posições, também há sobre o presidente russo Vladimir Putin, né? Há posições, né, de que é um ditador, é um autocrata, é isso, é aquilo, e por outro lado, né, quase pintam ele como um comunista, né? Eu avalio que ele não está nem para ditador, nem para comunista. Não sei como que o companheiro avalia a figura do Vladimir Putin e a posição dele de invadir a Ucrânia em defesa de Donetsk e Lugansk. Bom, realmente, Wagner, o Putin é visto como um demônio, ou é apresentado como um verdadeiro demônio. Mas Putin conseguiu retirar a Rússia daquele período de estagnação política, se não de retrocesso político e econômico do Yeltsin. E logo após o fim da União Soviética, que, aliás, o Putin considera a maior tragédia histórica do século passado. Então, Putin, por querer desenvolver a Rússia, né, é visto como já disse, um verdadeiro demônio, é apresentado como um verdadeiro demônio. Mas por que isso? Por causa do fornecimento de gás à Europa. Já existia o Nord Stream 1, que são dutos de gás que passavam pela Ucrânia, e a Ucrânia ganhava muito dinheiro pelo direito de passagem, e chegava na Alemanha e dali era distribuído para o resto da Europa. Com as complicações que estavam ocorrendo com a Ucrânia, a Rússia fez o Nord Stream 2, que não passa pelo território da Ucrânia. E os Estados Unidos têm uma produção de gás que ele quer exportar, né? Então, ademais, se a Europa depende do gás russo, a Europa ficaria muito ligada à Rússia. Então, aí a importância da demonização
do Putin, de tudo que é russo, e especialmente o gás. E como terminou essa história, né? Parece que a Alemanha não vai receber o gás russo, e por via de consequência, a Europa não vai receber o gás russo. Isso criou para todo mundo um aumento, uma inflação dos preços dos derivados do petróleo, com consequências em todo o mundo, inclusive no Brasil. E então vai restar para a Rússia o mercado da China, da Índia e de outros países da chamada Eurásia, né? Tendo em vista essas sanções que os americanos impuseram, sanções econômicas que os americanos impuseram à Rússia, mas levam a Rússia, isso levará a Rússia forçosamente a um grande mercado, onde a Rússia poderá ter em dobro o que está perdendo hoje, que esses mercados são a China, a Índia, outros países da Eurásia. Certo, então, a razão principal dessa guerra é a questão do gás. Como sempre, é uma questão econômica. Os Estados Unidos querem exportar gás que eles produzem pelo método de fragmentação e para a Europa. E, para isso, precisam demonizar a Rússia, demonizar Putin. Certo. Eu pediria só para o companheiro, se puder dar uma ajeitadinha na câmera, porque aí melhorou. Essa questão, né, envolvendo o Putin é bastante interessante. Ao mesmo tempo que ele se esforça para não para se desvincular completamente do comunismo, porque não existe como, né? Ele foi um agente da KGB, né? Ele era afiliado ao Partido Comunista Russo, mas ele se esforça, por exemplo, em alguns momentos para se desvincular, né? Historicamente, dos grandes líderes comunistas, né? Lenin, etc. e tal. Ele faz a questão em todos os anualmente comemorar a vitória do exército comunista, do exército da União Soviética, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma figura, sem dúvida, muito interessante, né? E não queremos dizer com isso que ele é uma figura progressista ou muito menos comunista, né? Mas no sentido de compreender o personagem Vladimir Putin, né? É interessante perceber essas nuances da conduta do Putin, né? Mas, companheiro, uma questão: o golpe de Estado de 2014 na Ucrânia, ele provocou um movimento separatista na região do Donbás, ou ele só alimentou? Já havia intuito separatista naquela região antes de 2014? Perdão, eu não ouvi a última parte da questão. Se havia intuitos separatistas na região do Donbas antes de 2014? Sim, vejam, eu gostaria de dizer que usam 2 pesos e 2 medidas em relação a Donbás. Nós sabemos que
que é importante lembrar que, por exemplo, que a Bósnia tornou-se um Estado federal, sem qualquer problema. O Kosovo foi ajudado a deixar a Sérvia depois de uma longa guerra, e a Tchecoslováquia foi dividida em dois países, pacificamente. A Catalunha tem seu próprio idioma e uma grande autonomia na Espanha. A província de Quebec tem a mesma situação no Canadá, e a Escócia possui uma grande autonomia dentro da Grã-Bretanha. Por que não aceitar isso em relação a Donbass? Porque seria, de uma certa forma, fortalecer a Rússia. Não que Donbass vai integrar o território russo, não é essa a intenção da Rússia, e não é essa a intenção da maioria dos habitantes de Donbass. Embora muitos tenham recebido o passaporte russo, eles querem a independência dos seus países, para não ficarem subordinados a uma excrescência que é a Ucrânia neonazista. É interessante lembrar a luta dos ucranianos contra o nazismo representado pelo Stepan Bandeira, que era um ucraniano seguidor do nazismo alemão, e que muitos o seguem hoje em dia. Eu estive numa solenidade em homenagem à chamada Jovem Guarda, nada a ver com o rock, e sim, essa Jovem Guarda eram estudantes secundaristas e universitários que fizeram uma grande resistência aos nazistas dentro da Ucrânia, dentro de Donbass, mais especificamente em Lugansk. Esses meninos e meninas foram traídos e jogados numa mina de carvão, onde morreram. E ali eu participei da inauguração desse monumento à chamada Jovem Guarda, que então o pessoal de Donbass tem muito presente, especialmente o pessoal de Donbass, tem muito presente o que era o nazismo no tempo da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram a Ucrânia para, posteriormente, invadir a Rússia. Então, essa experiência histórica faz com que eu acredite que a ação militar da Rússia é um tipo de guerra preventiva para evitar uma guerra maior, como já tinha falado. Muito bem, companheiro. O chat está, digamos, pegando fogo, né? Assim como o conflito na Europa, né? Existem posições, como nós já havíamos dito anteriormente aqui, existem posições divergentes em relação ao próprio conflito, né? E a gente vai passar um pouquinho pelos os comentários para a gente poder também atender aqui, trazer o público que nos assiste para o nosso papo, né? A companheira Lúcia Abardo, né, está acompanhando mais um programa que nos ajuda a compreender os fatos, né? O camarada Arthur Bispo, né, que sempre está conosco, né, acompanhando e fazendo comentários, pergunta: por que a Rússia levou 8 anos para reconhecer a independência das regiões separatistas? Eu passaria essa questão diretamente para o companheiro Humberto.
Bom, uma excelente pergunta e muito obrigado. Havia esperança, creio, creio e estou certo disso, a esperança de uma solução diplomática, de uma solução pacífica. Mas, na medida, como já disse, em que a Rússia começou a se sentir cercada por países que ingressaram na OTAN, e diante da possibilidade ou da probabilidade do ingresso da Ucrânia na OTAN, cansaram de esperar, né? Vejam bem, logo que começou a repressão da Ucrânia a Donbás, foram feitos em Minsk, né, na Bielorrússia, os chamados acordos de Minsk, visando a paz. Então, havia a possibilidade de uma solução pacífica, de uma solução diplomática. Mas, segundo os habitantes de Donetsk e Lugansk, e segundo os russos, a Ucrânia não obedeceu aos acordos de Minsk, nunca quis cumprir os acordos de Minsk, e continuou os bombardeios, e continuou a matança, até que agora começou a resposta a essa a resposta militar russa e de Donbás à Ucrânia neonazista. Certo, companheiro. O Antônio Roberto Caldeira, né, pergunta: o que o camarada pensa das posições de setores da esquerda brasileira e também mundial que veladamente têm se colocado ao lado da OTAN? Bom, o camarada, penso que caiu a transmissão do companheiro Humberto. Daqui um pouquinho ele deve estar voltando aqui. Enquanto aguardamos o companheiro se reconectar, né, vamos solicitando que a todos que estão participando aqui, que estão assistindo, que possam se inscrever no canal Pela Manhã La Matina, e esse é o programa Fronteira Vermelha, que ocorre todos os sábados, né, a partir das 10 horas da manhã, sempre com um tema de tamanha importância como é esse hoje, né? Já estamos há alguns dias, né, aqui no canal discutindo essa questão da guerra na Ucrânia, né? Já tivemos há 2 sábados o companheiro Mário Maestre, que discutiu aqui conosco justamente a questão da guerra, né? A posição de a Rússia fora da Ucrânia e a OTAN longe das fronteiras russas, né? Uma posição que tem se mostrado acertada, né? Que é uma posição que todos e todas desejam, né? Ninguém advoga pela guerra, muito pelo contrário, né? Advogamos pela paz, né? Guerra aos imperialistas, guerra aos capitalistas, né? Mas guerra da classe trabalhadora, né? Enquanto esperamos o companheiro Humberto voltar a acessar aqui, vamos passar por alguns comentários e pessoal que está assistindo, né? Bom dia a companheira Joana Marisa, bom dia a companheira Rosilva, companheiro Raimundo, né? Bom dia a Suzy Berni, a Santa Rita Flores, bom dia a Lúcia Bardo, já demos bom dia aqui ao companheiro Arthur Bispo, bom dia a André Bandeira,
Bom dia a Marlene Petros Angelides. Bom dia, Verena Souza. Bom dia, Maria de Lujan. Bom dia, enfim, bom dia a cada um e cada uma que está participando aqui. O companheiro deve ter tido algum problema, que está voltando o companheiro. Caiu, desculpa. Que não tem problema. Não tem... Isso acontece, né? Acontece nessas transmissões, não tem problema nenhum. Nós estávamos aqui passando por alguns comentários. Eu não me recordo se o companheiro chegou a concluir a resposta ou estava iniciando, companheiro Roberto. Podia repetir, por favor, a questão? Estava preocupado aqui com restabelecer o contato. Claro, deixa-me ver aqui onde que está a questão. Muitas questões aqui, agora me perdi, mas em suma era, companheiro, como é que o companheiro avalia a posição da esquerda brasileira e também mundial em apoio velado à OTAN? Era mais ou menos essa a questão. Olha, eu quero crer que todos nós vemos a guerra como, para usar uma expressão latina, última ratio, né? A última forma de tentar resolver os problemas. Aliás, na Constituição brasileira, não muito obedecida pelo nosso atual governo, a política externa brasileira deve se orientar na questão dos conflitos pela via pacífica e diplomática. Muitos, inclusive da esquerda, veem a ação militar russa como uma agressão, né? Porque parece que a Ucrânia é a inocente nessa história toda. Eu quero dizer que eu não tenho nenhuma ilusão quanto ao regime russo. É um capitalismo, mas é um capitalismo não neoliberal. Isso já desagrada o consenso de Washington, que luta pela implantação do neoliberalismo em todo o mundo. Ou seja, a economia atual russa, atual na Rússia, é mista, no sentido de que usam a chamada iniciativa privada e o Estado como agentes do desenvolvimento. E diante desse desenvolvimento, e diante também do desenvolvimento enorme da China, liderado por um partido como comunista, se torna imprescindível para o imperialismo a demonização desses países, né? Com a China não é tanto, porque é necessário ainda as relações. A China não ameaça, digamos, o predomínio americano na Europa, por exemplo, coisa que os americanos veem como uma ameaça a possível relação da Rússia com os países europeus através do fornecimento de gás, né? Como já falei. Então, isso tem confundido, inclusive, a esquerda, porque se somos contra a guerra, a luta pela paz é uma luta anti-imperialista, porque quem faz as guerras são os países imperialistas, e as guerras se dão por disputa
interimperialistas por mercados. Era isso. Certo, companheiro. A ideia da entrevista com o companheiro Humberto hoje era, obviamente, compreender um pouco mais sobre o conflito, mas a gente quer aproveitar bastante a experiência que o companheiro Humberto tem de ter visitado, como já referiu, 3 vezes, né, a região ali do Donbas. Que o companheiro pudesse nos dizer um pouco mais, né, qual a impressão que o camarada teve ao visitar a região, a impressão sobre as pessoas, né, a impressão sobre a região, enfim, impressão sobre o lugar mesmo. Como é que o companheiro vê aquela região ali? Bom, qual a minha impressão do pessoal de Lugansk e Donetsk? Para mim, são os verdadeiros heróis do século XXI. São os primeiros países a lutarem com armas contra o neonazismo. Isso é importantíssimo, né? Diante da destruição, eu me lembro de ter visitado um edifício de apartamentos semi-destruído e falei com uma senhora de Lugansk, uma senhora jovem, que falava inglês, porque eu não sei falar russo, e ela me mostrou que imediatamente após o bombardeamento do apartamento, ela começou a reconstruir o seu apartamento. E isso se via em toda essa vontade de reconstrução, de não aceitar a derrota, se via e se sentia em todas as pessoas, sem mentira nenhuma, né? Jovens e pessoas de idade. Claro, crianças eu não tive contato maior, a não ser ver crianças assim. Mas eu tive a oportunidade de falar numa das faculdades de Lugansk e conheci jovens e vi como eles tinham a esperança não só da vitória e de se manterem independentes, mas da reconstrução imediata do que estava sendo destruído pelo bombardeamento dos neonazistas ucranianos. Então, é isso, eu os vejo como verdadeiros heróis do século XXI. A região ali, companheiro, é uma região de maioria de habitantes com laços muito fortes com a Rússia, obviamente, claro, a Ucrânia toda, enfim, todos esses, mas das novas, de pessoas que têm laços muito fortes com a atual Rússia, digamos assim, né? Mesmo porque faz fronteira ali com a Rússia. Há ali, por exemplo, o companheiro, pelo que viu, há disposição das pessoas em fazer parte da Federação Russa, ou o ímpeto ali é mesmo de independência, de transformar as regiões em 2 repúblicas independentes e autônomas? Tem grupos, né, de pessoas que querem fazer parte da Rússia, né? Ou seja, por várias razões, segurança, evitar um possível reingresso, digamos assim, à Ucrânia. E tem aqueles que são a maioria que querem ser independentes, mas mantendo boas relações, especialmente com a Rússia,
por uma questão de necessidade da manutenção da defesa de Donbás, né? Não é que eles amem assim incondicionalmente os russos, eles precisam dos russos para a defesa do seu território. Certo. E uma vez, fazendo uma projeção, assim, uma vez independente, essa região, economicamente, certamente, ela tem como sobreviver, né? É uma região muito rica, né? Sim, é uma região que produz energia, né? Sim. E é uma região industrial. Não é uma região essencialmente agrícola, né? Sim. Então, ela pode trabalhar com motores de foguete, distribuição de energia elétrica e outros tipos. Enfim, eles têm condições de uma sobrevivência econômica e que garanta a independência econômica deles. É muito importante, do ponto de vista geopolítico, militar, a conquista da cidade de Mariupol, porque é uma saída que se dá para o mar, especialmente Mariupol fica na região de Donetsk, mas os rebeldes, digamos assim, não tinham conseguido tomar Mariupol, que dá uma saída para o Mar de Azov e, enfim, para dar uma saída para o mar, para a região de Donbás. Então, daí porque a importância da tomada militar de Mariupol. Né? Outra região portuária, Odessa, é lembrada, lamentavelmente, pelo incêndio da Casa dos Sindicatos, onde os nazistas, com pessoas dentro do sindicato, comunistas ou não, incendiaram a casa e as pessoas tentavam sair desesperadas pelo incêndio, eram mortas na saída, ou por pancadaria, ou por tiros, eram metralhados, enfim. Mas então essa é uma outra saída para o mar, mas a mais importante, por estar mais perto da Rússia, mais perto da Crimeia e mais perto do estreito que separa a Crimeia da Rússia, o mais importante é Mariupol. E vocês viram a força, digamos assim, que a Rússia faz para conquistar Mariupol, a fim de garantir a Donbás uma saída para o mar. Certo. Enquanto vou passando aqui em alguns comentários, de novo solicitamos ao companheiro que dê uma enquadradinha na câmera aí, que não estamos conseguindo te enxergar direito, companheiro. A respeito da polêmica sobre o grupo Wagner, né? A companheira Joana Marisa pergunta se o grupo Wagner é um grupo de mercenários russos, né? É tudo o que dizem ou faz parte da propaganda de guerra do Ocidente? Poderia me situar melhor esse grupo Wagner? Um grupo supostamente, ou que é um grupo também com características neonazistas que atuam dentro da Rússia. Quem também comentou sobre ele foi aqui o companheiro Bispo. Vamos ver se aqui
eu consigo encontrar a referência. Não é na Rússia, é no Donbass. Né? O Arthur Bispo pergunta, e o Grupo Wagner no Donbass? Né? E a camarada Joana pergunta se ele é, de fato, um grupo... um grupo de extermínio ou se é propaganda do Ocidente. O camarada, ao visitar a região, teve algum contato sobre alguma coisa? Sinceramente, eu não conheço bem esse grupo, mas existem grupos de direita tanto em Donbass como no resto da Ucrânia. Né? Daí a necessidade do que Putin chamou a desnazificação, ou seja, encontrar uma forma de conter esses diversos grupos neonazistas, como o Batalhão Azov, o Sector Pravi, etc., de conter as iniciativas deles, né, e julgarem os integrantes desses grupos por eventuais crimes que tenham sido cometidos. Mas, sinceramente, eu não tenho informações, peço desculpas, sobre esse chamado Grupo Wagner. Muito bem. Nós estamos nos encaminhando aqui para o término do programa, já vai bater 1 hora, né? Mas nós queremos solicitar novamente aos companheiros, as companheiras que assistem aqui o programa Fronteira Vermelha, que possam se inscrever lá no canal. Tá? A inscrição ela é importante porque ajuda a disseminar, né, os programas, né, dá mais visibilidade. Né? Nós não solicitamos nenhum tipo de ajuda financeira no canal, não é esse o propósito do canal, né? Mas nós trabalhamos arduamente aqui durante a semana e todo o sábado pela manhã para entrevistar alguns companheiros e companheiras e levar a entrevista a mais pessoas, né? É o que nos move, né? As informações da esquerda precisam circular, né? Porque de informação do imperialismo já estamos cheios, né? Nós precisamos trazer informações novas e que nos façam refletir sobre esses processos todos. Então, se inscrevam lá, curtam, compartilhem com mais pessoas para podermos ter mais alcance. Vamos repassando aqui alguns comentários. Infelizmente, não vai dar para passar todos, mas o Antônio Roberto Caldeira diz que política se faz concretamente, com os pés no chão. Do contrário, você cai no mundo das utopias que quase sempre favorece aos poderosos. A Isa diz que aceitar a entrada da Ucrânia na OTAN e assim ter uma base e provavelmente poder nuclear apontando para a Rússia me parece até uma atitude ingênua. Nesse sentido, então, pegando o gancho da pergunta, da afirmação da Isa, companheiro, se a Rússia não toma a iniciativa, o companheiro avalia que a Ucrânia entraria na OTAN e a Rússia estaria cada vez mais cercada pela OTAN e pelo imperialismo estadunidense? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de aplaudir o trabalho que a Fronteira Vermelha está fazendo e dizer que, aliás, nem preciso dizer da importância desse trabalho, né? E
gostaria sempre de ter a oportunidade de colaborar de alguma forma, ainda que mínima, com o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Fronteira Vermelha. Acho que merece todos os aplausos de toda a esquerda, independentemente das suas opiniões. Esse trabalho de esclarecimento é extremamente importante, não só para a esquerda, mas para a sociedade em geral. E para que não sejamos enganados mais uma vez, o que acontece de forma constante pela mídia ocidental, que desinforma ou oculta a verdade. Então, eu agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição para, de alguma forma, auxiliar nesse belíssimo trabalho do Fronteira Vermelha. Obrigado. Nós é que agradecemos. Desculpa, eu não sei se entendi a questão principal. Havia acho que travou um pouco a conexão do companheiro, mas há um comentário da companheira Isa, em que ela diz que aceitar a entrada da Ucrânia na OTAN e assim ter uma base, provavelmente poder nuclear, apontando para a Rússia, me parece até uma atitude ingênua. Com base nessa afirmação da Isa, eu pergunto eu fiz a seguinte pergunta, companheiro: se a tomada de iniciativa da Rússia a tomada de iniciativa da Rússia na guerra... Tá caindo seguidamente. O sinal está caindo, né? Tá. Agora parece que estabilizou. Certo. Não, então a questão era a seguinte: se a iniciativa russa, se ela não tivesse sido tomada, né, a OTAN continuaria cercando a Rússia até provocar, de repente, uma condição enfim, de prejudicar ainda mais a economia russa? Ou como é que o companheiro vê essa questão pautado na informação, no comentário da companheira Isa? Bem, se eu entendi bem a pergunta, eu vejo como uma saída para a Rússia das chamadas sanções econômicas, aquilo que eu já falei, que seria o mercado da China, o mercado da Índia e o mercado de outros países, como a Bielorrússia, etc., não alinhados com a OTAN. Vejam que, diante dos resultados da ação militar russa, o Zelensky já admite que a Ucrânia não deva ingressar na OTAN, porque envolveria a possibilidade, ou talvez a probabilidade, de uma guerra mais extensa e mais intensa entre países da OTAN e a Rússia. Então, diante da guerra preventiva da Rússia, Zelensky já admite que a Ucrânia não vai ingressar na OTAN. Isso significa uma vitória para os objetivos estratégicos da Rússia e de Donbass. Muito bem, companheiro. Então, só para encerrarmos aqui, né, o comentário do Antônio Roberto Caldeira, que os povos do mundo e de todas as
todos os anti-imperialistas estão do lado da Rússia, dizer, contra os poderes mais destrutivos que a humanidade já viu. A Rússia, país agredido desde 1991, está se defendendo, propõe o companheiro Antônio Roberto Caldeira Bergossi. Companheiro Humberto, estamos nos despedindo. Gostaria que o companheiro pudesse dizer, né, fazer uma saudação final aqui para o nosso público. Muito obrigado por essa oportunidade. E quero dizer que a luta da esquerda verdadeira é uma luta pela paz. E a luta pela paz significa, não é a paz dos cemitérios, é a paz dos homens honrados, é a paz que nos traga dignidade, é a luta anti-imperialista, é a luta contra o capitalismo, porque quem faz as guerras são os países imperialistas, são os países capitalistas. Então, lutar pela paz é lutar contra o imperialismo e contra o capitalismo, e na busca da solução dos problemas mundiais e locais brasileiros, que seria a implantação do socialismo. Muito obrigado por essa oportunidade e, como disse, me coloco à disposição para auxiliar da maneira que for possível os trabalhos da Fronteira Vermelha. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, companheiro Roberto. Nós agradecemos e certamente teremos outras oportunidades de estar conversando sobre temas importantes para a esquerda. E a todos e a todas que até aqui nos acompanharam, por favor, deem um joinha lá no canal para poder, e nessa transmissão, para poder aumentar o alcance. Até sábado que vem, com um novo programa aqui no canal Alamatina e no programa Fronteira Vermelha. Até lá. Um abraço.